Você sabia que as suas reuniões podem estar sendo uma grande fonte de improdutividade para o seu time? Mas calma, que eu vou trazer um roteiro para você evitar isso. Mas antes, aproveita e compartilha com outras pessoas, com outros gestores, colegas seus, com outras equipes que você sabe que fazem das reuniões um verdadeiro happy hour. E você deve estar até se perguntando agora, mas um happy hour? Um happy hour é tão interessante, é tão bacana. Então, se a reunião está sendo como se fosse um happy hour, então está sendo ótimo. Está sendo ótima. Não, não está sendo ótima. Pelo contrário, reunião não é happy hour. Eu vou te contar aqui o motivo disso ao longo da live. Fica aqui comigo que a gente vai ver. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ajudo gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre as reuniões, o quanto essas reuniões podem ser altas fontes de improdutividade para o seu time. Mas, como eu já te falei, eu vou trazer aqui um roteiro para que você evite que essas reuniões sejam uma fonte de improdutividade. Um roteiro claro, objetivo e simples de você implementar. É o simples que não é fácil, mas não é por grandes dificuldades, é porque às vezes a pessoa realmente não consegue deixar de transformar as reuniões em um happy hour. E como eu disse, você pode até estar pensando, poxa vida, mas um happy hour é bacana. Então, se a reunião está sendo como um happy hour, então está sendo ótimo. Não, não está. A gente precisa ter clareza de papéis. Quando a gente fala em clareza de papéis, a gente não fala só com relação às pessoas, mas também com relação às circunstâncias. E olha, clareza de papéis é uma das coisas mais importantes na vida da gente. Por quê? Porque depois dessa clareza desse papel, qual é o seu papel como pai, como mãe, como filho, como irmão, como gestor, como colaborador? Depois que você tem a clareza de cada papel que você tem em cada aspecto da sua vida, já muda completamente a situação, porque você tem consciência do que você precisa fazer. Quando a gente tem clareza de papéis, a gente começa a ter uma coisa chamada identidade, que é como é que eu vou me comportar dentro dessa clareza de papéis depois que eu sei que eu tenho uma identidade, eu tenho um papel a ser cumprido ali. As coisas mudam completamente de figura e a gente realmente eleva o nosso nível existencial. Porque veja bem como é complicada a situação. Imagina você é um pai que não tem a clareza de que você é pai, não tem a clareza do seu papel, não é a clareza de que você é o pai dos seus filhos. Isso aí é muito fácil de saber, de ter consciência. A questão é a clareza do seu papel como pai, ou a clareza do papel como mãe, clareza do papel como gestor, clareza do papel como colaborador. Quando você tem essa clareza de papéis, você começa a ter consciência de que você precisa ser um personagem no bom sentido, no sentido da individualização. Você precisa ter a sua identidade como o protagonista daquele papel. Por exemplo, falei com relação a pai ou mãe. Se a pessoa tem clareza do papel de mãe ou de pai, então ali já começa a ter uma ação. Eu tenho essa consciência, então eu vou agir dentro do meu papel de pai, de mãe, de irmão, de colaborador, de gestor. Então isso dá uma identidade, isso traz mais estabilidade para a confiança das coisas que a gente vai fazer na vida. Faz sentido para você? Seja bem-vinda, Luana, seja bem-vinda... Luana não, e Luana? É Luana. Seja bem-vinda, Luana, seja bem-vindo, Roberto, seja bem-vinda, Neuza. Enfim, imagina, por exemplo, com relação à comparação do happy hour para reunião. Imagina que você vai sair com a sua namorada, vai sair para conhecer a família dela e você combina de levar a sua namorada com a família para um restaurante. Porque você quer fazer ali quer ter uma aproximação com os familiares e você chama a sua namorada e diz, olha, vamos levar os seus pais para um restaurante. E combinado, agendaram a saída, você passa lá na casa da sua namorada, pega os pais dela
E você leva os pais dela para uma churrascaria. Para uma churrascaria que tem música brega. Estou trazendo aqui só um roteiro, nada contra a música brega, inclusive eu gosto. Gosto de todo estilo musical, na verdade. Então, você leva os pais dela com ela para uma churrascaria que tem aquele bregão bem antigo, aquele teclado, aquele som, né, mais barulhento, um volumezinho mais alto, churrascaria agitada, uma churrascaria mediana. Então veja só a distinção dos papéis. Então, desde que, vamos lá, um happy hour pode ser uma reunião, pode ser um happy hour? Pode, desde que você esclareça a todo mundo de que essa reunião não vai ser uma reunião, vai ser um happy hour. Faz sentido para você? Da mesma forma, faria sentido você levar os seus sogros para uma churrascaria, tocando aquele bregão, se você tivesse consciência de que ele gosta ou que ela gosta, que eles gostam. Ou então você já tivesse dito antes, olha, a gente vai, na verdade, para uma churrascaria. Vocês topam? Churrascaria aquela bem movimentada. Vocês topam? Então topa. Então tudo bem. Está consciente de que não é um restaurante, é uma churrascaria. Da mesma forma, uma reunião. Se está certo que é uma reunião, então não faz um happy hour. A não ser que diga, olha, vamos fazer uma reunião em um happy hour. Vamos se encontrar, vamos sair depois do expediente da sexta-feira, vamos juntar aqui o nosso time e vamos para um happy hour. Lá a gente faz, além do happy hour, a gente faz a nossa reunião. Aí tá valendo demais e olha que atividade bacana. Eu acho que aí até serve para dar uma boa motivada, uma boa engajada do time. Mas a questão é que muitas vezes, na maioria das vezes, pelo que eu já acompanhei, as pessoas que convocam a reunião, boa noite, Diego. As pessoas que convocam a reunião falam da vida, falam do churrasco do final de semana passado, falam do problema com o filho, fala que encontraram um amigo em comum do trabalho e a pessoa estava desse jeito e tal, e as pessoas já ficam curiosas para saber algumas, enquanto outras ficam altamente ansiosas para sair daquele ambiente. Porque a gente precisa ter em consideração o seguinte, principalmente se você for gestor, você precisa levar em consideração o respeito que você precisa ter pelo tempo das pessoas. Principalmente se esse tempo for dos seus colaboradores, porque isso vai gerar um desengajamento, isso vai, obviamente, prejudicar a produtividade. É muito óbvio de a gente ter clareza sobre isso, porque se você convoca uma reunião, as pessoas têm as atividades para fazer, têm as metas para cumprir, mas se você coloca aquela reunião, o pessoal, todo mundo com o tempo corrido ali, apertado, tira um tempo para ir para essa reunião e eles chegam lá e você vai falar da sua vida, você vai falar da vida das outras pessoas, vai falar da situação política, vai falar do futebol, vai falar do jogo no final de semana, da praia que você foi. Olha, não faz sentido. Por mais que você queira realmente desabafar com alguém, possa estar precisando conversar, interagir com as pessoas, você precisa respeitar o tempo das pessoas. E o tempo do seu time, porque você vai estar comprometendo a produtividade. Você vai ser, nesse caso, uma das variáveis, juntamente com a reunião, de proporcionar improdutividade para o seu time. O momento do happy hour é um outro momento. O momento das confraternizações é muito importante, é especial, tem um resultado muito bom no engajamento e na produtividade dos times. Tem, com certeza. Confraternizações, happy hour, festa em que o time vai juntos, comemoram juntos, se divertem juntos, olha, muito bom. Mas o momento da reunião para tratar de assuntos do trabalho não é o momento para que você faça um happy hour. Por esse momento, por esses motivos de que eu te trouxe aqui agora com relação ao respeito que você precisa ter com o seu time. E olha, infelizmente, as pessoas que convocam a reunião, na maioria das vezes, são os que são realmente protagonistas dessa história. São os que patrocinam essa saída de tema, essa saída de roteiro. E eu estou falando aqui essas características que são realmente desgastantes para trazer um roteiro. Já vou trazer um roteiro para que você
Siga esse roteiro que você vai ver que é fácil de fazer. É o simples, mas que não é fácil. Não é fácil, é simples. Não é fácil dependendo da pessoa que vai precisar implementar. Então, esse cenário é desgastante, ele gera muita improdutividade, porque, obviamente, as pessoas deixaram de fazer algumas coisas para ir estar nessa reunião com você. Então, eu vou trazer aqui logo, a live de hoje vai ser bem rápida, porque o tempo está corrido, eu entrei um pouco mais tarde do que o de costume, mas é isso aí, feito é melhor do que perfeito, foi o que deu para fazer. Mas o importante é que vai trazer aqui uma ajuda para você implementar com o seu time. Então, olha, o roteiro que eu recomendo para que você faça, indo logo direto aos pontos, é marcar a reunião com antecedência. Isso faz uma total diferença com relação à produtividade. Porque, veja bem, se o seu time está produzindo, imagina um colaborador seu que está numa zona de hiperfoco ali, está numa zona de flow, como a gente chama, que é aquele momento em que ele está completamente concentrado na atividade e ali pode ser que a qualidade daquele serviço seja realmente algo singular, que ele não conseguiria, se ele parasse naquele momento, ele não conseguiria retornar e continuar com aquela mesma linha de qualidade. E isso realmente existe. Interessante, inclusive, a gente associar com a teoria do hiperfoco, que traz isso também, que quando a gente está hiperfocado, a gente esquece até o tempo, esquece a sede, esquece a fome, e é interessante em determinadas ocasiões a gente não parar realmente nesse momento, porque é ali onde está fluindo a maior qualidade do serviço, da tarefa, da atividade que você está fazendo. Então imagina o seu colaborador em uma situação como essa e você chegar e olha, gente, vamos lá, tem reunião, sem ter nada marcado, sem ter nenhum agendamento. E inclusive já participei de outras reuniões convocadas por outros colegas gestores, que a gente está no meio de uma atividade importantíssima, uma atividade de foco, que exige realmente concentração, e a gente está seguindo numa linha de raciocínio, desenvolvendo a atividade, e ligam, e olha, reunião daqui a 15 minutos. Poxa vida, reunião daqui a 15 minutos, como é que pode isso? Enfim, isso foi no passado, eu fui um dos protagonistas para que a gente evitasse, esses meus colegas, outros gestores evitassem de convocar reuniões nesse sentido. Eu expliquei, contribuí com as informações, com as teorias, com os fundamentos para que eles não fizessem mais. Funcionou ainda bem, mas durante alguns anos realmente foi desse jeito, foi dessa forma e foi desgastante. E além disso, além dessa reunião, nesse momento histórico que eu estou falando para você, ter acontecido dessa forma, sem marcação com antecedência, ainda acontecia de a gente chegar na reunião e ter essa fugida do assunto. Não tinha momento de início nem de fim, as pessoas falavam da vida, da praia, do jogo, da política, e olha, era realmente muito desgastante, inclusive porque depois que a gente saía dessas reuniões, que voltava para a atividade que a gente estava fazendo, olha, a gente já estava completamente desconectado, tinha que realmente iniciar, voltar para o início para refazer a atividade, ainda que a gente não precisasse refazer do início, mas tinha que revisar do início para chegar naquele ponto e pegar aquela linha de raciocínio para então dar continuidade. Então, olha, imagina o retrabalho que dava, o desgaste que dava, além de provocar uma ansiedade muito grande, porque a gente não tinha previsão de quando ia ter reunião e também de quando não ia ter reunião. É claro que tem cenários, tem nichos, tem áreas, tem profissões que realmente precisa ter, naquele momento, a reunião sem informar nada. Imagina que você trabalha com uma equipe, trabalha em uma empresa em que a sua atividade é uma atividade que a qualquer momento é comum surgir ao longo da semana alguns momentos em que há um risco de explosão ou algum risco de acidente, há um risco de alguma pessoa se acidentar, algum risco de ocasionar um prejuízo de milhões. Então, claro que vai ter atividade que precisa ter reunião sem marcação, sem agendamento. Isso é óbvio. Mas nas situações que não precisa disso, olha, a gente tem que evitar. Nas situações que a gente estiver trabalhando, em que o recurso, as atividades que a gente faz, não necessitar de reuniões de emergência de última hora, e quando não tem realmente necessidade,
essas reuniões de emergência não são reuniões de emergência, são reuniões que alguém quis fazer naquele momento e disse que era uma reunião importante, mas quando você chega na reunião, não tem nada de urgente, não tem nada de emergência e algumas vezes não tem nem essa importância que a pessoa disse que tinha. Então, olha, se você for gestor, evita de fazer isso, porque isso desgasta o time. E se você for gestor que convoca outros gestores do mesmo nível hierárquico que o seu, também não faz isso, porque isso desgasta, isso vai comprometer a produtividade dos seus colegas, você vai fazer com que eles, além de perder o foco do que eles estavam fazendo, você vai fazê-los trabalhar muito mais desnecessariamente. Então vamos pensar nisso, pensa nesse respeito que você pode ter tanto com o seu time como com seus colegas, seus outros colegas gestores. E eu já vi casos, inclusive, em que o gestor convoca reuniões com os gestores dele ou dela, com os gestores de nível hierárquico superior. Então, olha só, não tem cautela nem em prejudicar o tempo dos próprios gestores. Então, imagina como é que não faz com os outros colegas gestores e também com os colaboradores. Então, não estou querendo aqui lhe culpar, eu sei que muitos de nós faz isso na melhor das intenções, é porque realmente não percebe, ainda não teve o cenário de que gera realmente improdutividade e com certeza é na melhor das intenções. E algumas pessoas fazem isso, inclusive, com a intenção maravilhosa de congregar as pessoas. Olha que coisa interessante. Eu conheço gestores que marcam reuniões, não são para tratar de assuntos emergentes, assuntos importantes com relação ao trabalho, às pendências, vamos dizer assim, a concretização das metas. Na verdade, convocam para... Tem relação com o trabalho? Claro que tem, porque é para integrar as pessoas. Então, convocam as pessoas para gerar uma integração com as pessoas que estão participando do time. E claro que essa integração gera satisfação no trabalho, as pessoas podem realmente produzir mais. Mas não faça isso nesse cenário. Se você quiser fazer uma reunião nesses fins, para esses fins, faz uma confraternização, chama o pessoal para um happy hour, chama para algum evento que vai ter na empresa ou na instituição. É muito melhor do que você comprometer o tempo das outras pessoas, levando para uma reunião que as pessoas acreditam que vai ser uma reunião e não vai ser uma reunião. Então, tem esses dois fundamentos para você marcar reunião com antecedência. E aqui ressaltando para quem entrou agora. A Vera entrou agora. Ressaltando que vai ter situações, vai ter áreas profissionais que realmente não dá para esperar agendar uma reunião. Elas precisam ser naquele momento que surgiu a situação e realmente tirando essas exceções, tá? Eu estou falando isso tirando essas exceções. Estou levantando aqui as situações que realmente a natureza do trabalho não precisa dessas reuniões sem ter uma marcação, sem ter um agendamento anterior. Então, nessa situação, nesse cenário, imagina o seguinte, leva em consideração esses dois pontos. Tanto o respeito pelo tempo dos seus colegas, pelo tempo dos seus colaboradores, o tempo dos seus colegas gestores, como também pela questão da produtividade. Tenha consciência de que se você fizer isso desnecessariamente, você vai estar sendo um motivador de improdutividade, vai estar utilizando a reunião que... Quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu gosto de reuniões, não por gostar do evento reuniões, mas eu gosto do resultado que as reuniões trazem para o engajamento do time, para a produtividade do time. Porém, desde que essas reuniões não sejam improdutivas, não sejam nesse cenário que eu estou trazendo aqui, que eu considero um cenário improdutivo, negativo, e eu vou já trazer o roteiro, já estou trazendo o roteiro de como você deve fazer a sua reunião. Então, desde que não seja uma reunião como essas, improdutivas, eu sou super a favor de ter reunião. Nós fazemos reunião semanalmente, já fizemos diariamente, como eu já falei para vocês. Hoje a gente faz semanalmente, uma vez por semana, porque é o suficiente para o nosso padrão, para o nível de time elevado que nós realmente alcançamos. Mas para os times que não atingiram esse padrão ainda, esse nível elevado que nós atingimos, então é necessário, eu recomendo inclusive que comece com
reuniões diárias. Todo dia uma reunião. Num formato que eu também já trouxe em outras lives, que é reunião curta de 15 minutos, em que cada um vai falar ali os impedimentos, o que é que está fazendo, o que é que deixou de fazer, quais foram os impedimentos, dúvidas, porque isso tem um ganho muito grande, porque o time se vê melhor, o time compartilha informações, compartilha dúvidas, compartilha impedimentos e o time, olha, cresce muito como um todo. Então, eu recomendo que você, se você ainda não faz, faça nesse cenário, porque vai ser muito produtivo. O resultado é de curto prazo. Os resultados iniciais você vê logo, logo. Em poucas semanas você já vê a diferença no padrão de engajamento e no padrão de produtividade do seu time. Então, outro cenário que eu trago para você chamar a atenção é: será que essa reunião, os assuntos dessa reunião não podem ser tratadas por e-mail ou por um comunicador, por um programa de comunicação de mensagens? Avalie se pode ser comunicada, se pode ser resolvida por e-mail. Se puder ser resolvido por e-mail, resolva por e-mail. Não marque reunião para isso. Mesmo que você tenha que ali no e-mail você citar outras pessoas, marcar outras pessoas ou criar um grupo temporário para resolver aquela situação por e-mail, avalie se há realmente essa necessidade de uma reunião. É claro que há situações em que é importante realmente a reunião, seja ela presencial, seja ela remota, mas porque realmente a gente se vendo, seja remotamente pelo vídeo ou seja pessoalmente, a gente se vendo flui melhor, as ideias, a gente está olhando a fisionomia um do outro, tem a questão da teoria da mente, que a gente aprimora melhor o que é que está sendo transmitido, tem os efeitos visuais, tem a questão da percepção visual, da percepção auditiva, do conjunto de imagem e som. Então, tem essa importância realmente, e determinados assuntos, quanto mais importante o assunto, mais interessante é que haja realmente algo que não seja só por texto, ou videoconferência, ou então pessoalmente. Então, leva isso em consideração. Mas, se for algo que realmente seja de fácil resolução, coisa simples de resolver, vai por e-mail ali mesmo, para não causar essa improdutividade. Porque, olha, a gente, hoje em dia, tem muito mais atividades do que no passado, por causa dos recursos tecnológicos, as atividades, o número de atividades, o nível de tarefas a serem realizadas diariamente aumentaram consideravelmente. É claro, dependendo do seu nicho, da sua área. Mas o fato é que, no geral, aumentou muito a questão do trabalho, da quantidade de trabalho, da carga de trabalho, quantidade de tarefas a serem realizadas, porque os recursos tecnológicos auxiliaram nesse sentido. Então, inclusive antigamente equipes que precisariam ter uma quantidade de pessoas, sei lá, 20 pessoas, hoje equipes com 5 pessoas fazem a mesma coisa que 20 faziam no passado, por causa dos recursos tecnológicos. Então, vamos utilizar esses recursos tecnológicos realmente para a gente trabalhar menos e produzir mais. Porque eu não sei se você sabe, mas trabalhar muito não é sinônimo de produzir muito. Tem gente que trabalha muito e produz muito pouco. E tem gente que trabalha pouco e produz muito, muito, muito. Eu não vou entrar nesse tema aqui porque a gente ia ter que passar recursos para vocês, dizer como é que ia fazer essa estratégia, e hoje a live não é nesse cenário, mas em outro momento, sim, claro, eu trago essa questão dessa diferença de trabalhar muito e produzir muito, e trago também o cenário para que você possa produzir muito trabalhando menos. Eu falei trabalhar pouco, não falei trabalhar pouco, falei trabalhar muito, né? Então, não é trabalhar pouco, é trabalhar menos. Trabalhar menos, dá para a gente trabalhar menos e produzir mais. Enquanto muitas pessoas trabalham muito mais e produzem muito menos. Não sei se você já percebeu esse cenário, mas isso é real. Então, outra coisa que eu vou te falar, já falei de quê? Da marcação com antecedência, por causa do respeito ao tempo das pessoas e também pela questão da produtividade, para evitar a improdutividade. Falei do e-mail e agora vou te falar para você ter uma pauta da reunião. O que é essa pauta? São os tópicos da reunião.
Você não vai marcar uma reunião com o seu time sem saber o que é que você vai tratar. A não ser que seja num padrão, por exemplo, as reuniões semanais. A gente faz reunião semanal, eu e meu time. O nosso time faz uma reunião semanal independente de ter pauta ou não, porque já tem um cenário de que lá a gente vai levar alguma situação, vai falar sobre alguma coisa, vai esclarecer algo, algum impedimento, alguma dúvida. Se não tiver, pelo menos a gente passa os minutos, a gente faz a formalização da reunião. Uma vez ou outra, realmente a gente diz, olha, está muito corrido aqui, alguém tem algum tópico? Não tem, então a gente não faz, mas isso é muito raro. Na maioria das vezes, mesmo se não tiver uma questão complicada, a gente está ali, passa alguns minutinhos só para formalizar, para não perder o ritual dessa reunião, para que a gente não saia do costume, para a gente não entrar em um hábito, para que a gente não comprometa o hábito da reunião. Mas se você não faz reuniões assim, ou se você ainda está começando com esse roteiro de implementar reuniões, faz uma reunião com pauta. Coloca os tópicos do que vai ser tratado na reunião. Você pode, por exemplo, se você não tiver cabeça e não tiver aí paciência, não tiver visualizando nenhum tópico, pede o time. Pessoal, vamos fazer uma reunião no dia tal, tragam aí situações, tragam pontos que vocês consideram que sejam importantes para a gente fazer nessa reunião. Olha, se você fizer isso, eu te garanto que corre um grande risco de você se surpreender com os pontos que a sua equipe vai levar, que você não imaginava que merecessem ser pauta de reunião. Ou então que você não estava visualizando a importância desses assuntos que eles podem sugerir. Então, se você não tiver pauta, sugere o time que eles tenham a pauta. Isso se você está implementando agora. Se você não está implementando e quer, de vez em quando, fazer uma reunião, ser dessas pessoas que, olha, vamos fazer uma reunião para tratar de tal coisa, por favor, cria uma pauta. É tratar sobre essa coisa? Tem mais alguma coisa a tratar nessa reunião? Aproveitar o momento, já que você vai estar ali com as pessoas, às vezes vale a pena realmente, já que você convocou algumas pessoas, convocou o seu time, ou convocou alguns colegas gestores seus para participar de uma reunião, pode ser que seja interessante, sim, colocar mais alguns tópicos, além do ponto importante que você queria tratar, que é necessário tratar naquele momento. Desde que, claro, não seja uma pauta que você vá somando várias coisinhas e vá dar uma pauta enorme. Não. Mas se você achar interessante fazer isso, incluir outros pontos, vale a pena também. Então, tenha pauta. E o último ponto é horário de início e fim das reuniões. Se você está me vendo agora e se você chegou até aqui e você faz reuniões e você ainda não prestou atenção nesse roteiro, olha, isso é tão prejudicial você não marcar o início e fim da pauta, porque as pessoas vão com um roteiro de que não tem hora para acabar. E não se iluda, as pessoas que marcam reunião sem horário de fim, elas não vão com a intenção de terminar em 5, 10, 15 minutos, não. Elas vão aqui no sentido de que, por ela não ter fim, eles podem esticar o quanto quiserem. Então, isso é também desrespeitoso ao tempo das pessoas, a não ser, claro, tem exceções. Tudo na vida, gente, tem exceções. Tudo na vida tem exceções. Então, é claro que vai ter situações em que você vai precisar marcar uma reunião só com início e sem horário de fim. É óbvio, é óbvio. E é claro que você vai ser convidado para outras reuniões que o tema é tão importante, tão delicado, tão urgente, que vai ter horário só de início, não vai ter horário de fim. É claro, é óbvio que vai acontecer situações como essa. Porém, isso não pode ser o padrão. É óbvio também que não pode ser o padrão. Isso são exceções, porque se você cria isso como um padrão, você vai estar desgastando o seu time, você vai estar comprometendo a produtividade do seu time e você vai ser aquela pessoa que pode ser considerada pelas outras como uma pessoa que não respeita o tempo das outras. E olha, já passei por situações, já fui convocado para reuniões que realmente só tinham um horário de início. E, aliás, olha só, isso aqui eu considero ainda o pior. Fui convocado para outras reuniões em que tinha horário de início
e de fim, tinha pauta, horário de início e fim, mas sem motivo real, durou 3 vezes mais. Então isso é realmente desgastante para todas as pessoas. As pessoas que estavam lá por uma questão de respeito, é uma reunião importante, ficaram todos até o final, mas não deixa de ser realmente algo desgastante e que a gente avalia, todo mundo avalia como algo assim, poxa vida, fomos convocados para essa reunião, mas não houve respeito ao tempo que nós precisamos ter para as nossas atividades, que tem prazo, que tem metas, tem prazos a serem cumpridos, e essa reunião não precisava ter demorado tanto, mas foram incluídas outras coisas no meio que não estavam na pauta, não foi respeitado o horário de início e fim. Então, o que acontece é que a gente considera que só as mães da gente tiveram filhos inteligentes. É comum a gente pensar nisso. Pensa nisso depois com calma. Será que só sua mãe teve filho inteligente? O que é que eu quero dizer com isso? É que a gente às vezes acha que pode convocar uma reunião porque se acha inteligente, se acha ali em um cargo interessante, se acha que está ali o Lion dos Thundercats e pode convocar uma reunião e não respeitar o tempo dos nossos colaboradores. E olha, não é bem assim. Porque esses colaboradores, eles também, as mães deles também acham que eles são inteligentes. Então eles têm a individualidade deles, eles são inteligentes também, eles têm prazos a cumprirem também, eles precisam entregar uma produtividade, eles têm outras tarefas a serem cumpridas, eles têm prazo, têm metas e a gente precisa respeitar isso também. Então, se você for gestor e ainda não tiver parado para pensar nisso, pensa nisso para que você não seja considerado assim como alguém que não respeita o tempo dos seus colaboradores. E quando eu falo isso, não é para que você vá se preocupar com o seu ego. Nossa, estão falando mal de mim. Não, não é isso. É porque se você for gestor, você pode gerar um desengajamento com os seus colaboradores. Se for com outras pessoas, olha, fica à vontade. Mas como aqui eu ajudo os gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times, então falando de gestor para gestor, falando de treinador de gestores para gestores, você precisa prestar muita atenção nesse detalhe de que se for com seus colaboradores, se você demonstrar que você não respeita o tempo deles, o tempo valioso deles, porque, olha, o tempo é o que há de mais democrático. Nessa semana eu estava vindo da praia com os meus filhos, com a minha esposa e os meus filhos, e explicando, conversando com ela, eu disse, olha, Luciana, a praia é um espaço muito democrático, né? É o espaço mais democrático que tem. E as crianças perguntaram o porquê e eu fui dizer o porquê. Porque é um acesso livre, isso as praias que são públicas, né? Tem praias que são particulares, mas as praias que são públicas, o acesso é livre para quem quiser ir. Tem um mar maravilhoso, enorme, uma imensidão de mar. Tem muita areia, tem espaço para correr, tem um céu maravilhoso e você não paga nada para estar ali na praia, nas praias públicas, desfrutando de tudo aquilo. Então é um espaço mais democrático. Então eu lembrei disso agora para te dizer que o tempo é a variável, é o fator mais democrático, na verdade, que existe. Porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Então essas 24 horas por dia, elas são muito pouco, dependendo do que você precise fazer, principalmente se você quer aliar a vida pessoal com vida profissional. Então nessas 24 horas, todos nós temos que fazer um malabarismo, temos que fazer um cálculo matemático. Para isso a gente utiliza a agenda. A gente precisa fazer um cálculo para que esse nosso tempo ele renda o máximo possível. Faz sentido para você? Para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer nesse tempo, o que a gente considera valioso fazer nesse tempo. E cada um vai ter a sua consideração do que é vaidoso. Vai ter gente que vai considerar valioso um momento para jogar videogame, vai ter outra pessoa que vai considerar valioso assistir novela, vai ter gente que vai considerar valioso estudar, enfim. Aí tem para todo gosto, não vou dizer aqui o que é certo e o que é errado, inclusive porque isso é muito subjetivo. Cada um vai saber aí o que é o seu certo e o seu errado. Mas o fato é, já que o tempo é tão valioso dessa forma, faz sentido para você? Agora eu vou te perguntar, se você for gestor, faz sentido que o tempo dos seus colaboradores
é também muito valioso? Faz sentido que o tempo dos colaboradores do meu time é valioso também? Faz sentido que eu, Rômulo, preciso pensar também no tempo valioso da minha equipe para poupá-los de estar em uma reunião onde eu estou patrocinando uma reunião que está sendo improdutiva, depois eles vão ter que se virar, se desdobrar para colocar aquelas metas em dia, para entregar as coisas nos prazos, eles vão ter que se sacrificar um pouco mais, talvez desnecessariamente. Então isso pode gerar um desengajamento e eu te convido a pensar sobre isso e é com essa última reflexão e com esse último direcionamento que eu me despeço de você e desejo uma excelente noite, um grande abraço, uma boa semana e até o mais breve possível. Tchau, tchau.